No ano de 597 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, milhares de israelitas foram arrancados de suas casas e levados ao exílio. Entre esses cativos encontrava-se Ezequiel, homem de dupla vocação, sacerdote e mensageiro divino. Essa combinação singular conferia-lhe sensibilidade tanto para os detalhes dos rituais do templo, quanto para o conteúdo das revelações celestes. Carregando o nome que, em hebraico, significa Deus fortalece, Ezequiel tornou-se um lembrete vivo de que, mesmo longe de Sião, a soberania do Altíssimo não se enfraquecia. Os judeus exilados mantinham-se unidos em pequenas comunidades, preservando a tradição e a esperança, apesar da nostalgia pela terra natal. Foi nesse cenário de saudade e adaptação que, aos 30 anos, idade reservada aos levitas profissionais, o profeta recebeu o seu chamado. Tudo aconteceu em visão. Ele se deparou com uma tempestade radiante, onde relâmpagos e fogo desenhavam um quadro impressionante. No centro desse ciclone celeste, 4 criaturas estranhas surgiram, cada uma ostentando 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e asas que se moviam como trovões rápidos. Ao lado delas, rodas incrustadas de olhos giravam incessantemente, sugerindo vigilância onipresente. Acima desse conjunto estonteante, repousava um trono de pedra azulada, que sustentava uma figura revestida de luz flamejante, a representação da glória de Yahweh. Diante de tanta magnitude, Ezequiel caiu de rosto, tomado por reverência e temor. Foi então que uma voz o conclamou: Filho do homem, eu o envio a um povo de coração endurecido. Para tornar-se a porta-voz dessas palavras, o profeta recebeu um rolo coberto de gemidos e lamentos. Ao devorá-lo, assimilou cada sílaba, pronto para reproduzir sem vacilar o que lhe fora confiado. Daquele momento em diante, durante 22 anos, Ezequiel viveria uma série de experiências simbólicas, anunciando tanto a ruína de Jerusalém quanto uma promessa de restauração. Sua missão estava lançada: advertir, clamar ao arrependimento e lembrar Israel de que, mesmo em meio às ruínas do exílio, a força de Deus permanece inabalável. Logo após interiorizar o rolo sagrado, Ezequiel tornou-se ele próprio um quadro vivo das advertências divinas. Deus ordenou-lhe recriar diante dos exilados o cerco iminente de Jerusalém. Com um tijolo em mãos, desenhou muros, torres e tropas inimigas, erguendo rampa e balista em miniatura. Aquela maquete profética, manuseada por seus dedos, foi um alerta silencioso, mas inescapável, sobre o destino que aguardava a cidade amada. Em seguida, o profeta recebeu outro comando surpreendente: deitar-se de bruços, primeiro sobre o lado esquerdo, por 390 dias. Cada dia, 1 ano do pecado acumulado de Israel. E depois, virar-se para o direito por mais 40 dias, simbolizando a culpa de Judá. Cada suspiro naquela posição extenuante era um lembrete físico da impiedade de um povo esquecido de sua aliança. Mas ainda havia mais. Ezequiel raspou completamente a cabeça e a barba, repartiu os fios em 3 feixes e procedeu a um ritual dramático. 1/3 foi lançado ao fogo, indicando morte por fome e peste. Outro, espalhado e ferido pela espada, anunciando a ruína pelas mãos inimigas. O último, atirado ao vento, simbolizando a dispersão no exílio. Restaram poucos fios guardados em sua túnica, o vislumbre de um remanescente poupado pela graça. Por fim, em visão transportado ao templo profanado, capítulo 8 a 9, constatou com horror altares de deuses estrangeiros montados junto ao Santo dos Santos. Nos pátios, mulheres choravam por Tamuz, sacerdotes
inclinavam-se ao sol ao som de incensos pagãos. Em meio a esse caos, um escriba celestial marcou, com tinta divina, a testa dos que, em dor sincera, condenavam tais abominações. Esses seriam poupados. Assim, entre atos simbólicos e visões aterradoras, Ezequiel proclamou: a misericórdia pode ter limites, mas a justiça pessoal sempre encontra lugar na palavra de Deus. Depois de denunciar a idolatria no templo, Ezequiel voltou-se para o coração endurecido de Judá e Israel. Em forte tom de reprovação, lembrou-lhes a quebra dos mandamentos, o sábado profanado, o pacto traído. Em visão, viu a espada afiada de Deus, pronta para fender muros e corações, e o forno de fundição que consumiria toda a escória moral. A metáfora das duas irmãs, Samaria e Jerusalém, como adúlteras espirituais, ilustrou a infidelidade nacional. Alianças profanas oscilavam entre conquistas políticas e cultos pagãos, mas terminariam em humilhação e desolação. Em seguida, veio o choque pessoal. Ezequiel soube que sua esposa, o desejo dos seus olhos, morreria repentinamente. Capítulo. Irupatinang. Sem poder chorar em público, ele representou a tristeza silenciosa de um povo que, ao ver seu santuário destruído, ficaria sem lacrimejar. Era o retrato da devastação, tanto pessoal quanto coletivo. Nos capítulos 29 a 33, a mensagem mudou de direção. O foco alcançou o Egito. Retratado como um leão soberbo e monstro dos rios, o faraó que confiava no Nilo veria suas forças subjugadas. Deus declarou: 40 anos de deserto e dispersão, com o exército egípcio graçando como peixes mortos no deserto. Ainda assim, mesmo nessa condenação final, ressoou um eco de compaixão. Não me agrada a morte do ímpio, que se converta e viva. O ápice da esperança surgiu no capítulo 37. Levado a um vale de ossos secos, Ezequiel ouviu o comando divino para profetizar vida. À medida que suas palavras soavam, tendões, carne e pele uniram-se, mas faltava-lhes o sopro. Então, profetizou ao Espírito, e o vento divino insuflou cada corpo, erguendo um vasto exército de ossos que voltaram à vida. Ali, no palco da morte aparente, Deus revelou: mesmo um povo aparentemente perdido pode ser reunido e renovado pelo seu poder. Essa tensão entre juízo e restauração, dor e redenção, mostrou que a justiça divina, embora severa, nunca apaga a promessa de renovo para quem cruza o abismo da desolação com olhar de fé. Após mostrar o poder transformador que levanta até ossos secos, Deus conduziu Ezequiel a uma montanha altiva, revelando-lhe o desenho de um templo futuro. Capítulo 40-44. Ali, um mensageiro resplandecente guia seus passos enquanto ele traçava, em pergaminhos celestiais, cada medida exata. Pátios amplos, portões alinhados, corredores que se estendiam como braços convidativos. Não era um edifício simples, mas um santuário de perfeita simetria, feito em pedra viva e iluminado pela própria presença de Deus, onde o culto transcenderia ritos vazios e abraçaria a verdadeira adoração. No coração desse projeto, o altar trazia proporções firmes e, ao redor dele, salas destinadas a sacerdotes e levitas, guardiões de um ministério irrepreensível. As vestes desses servidores deveriam brilhar em pureza. Seus cânticos, conduzidos por harpas e símbolos sagrados, ecoariam como hinos de restauração. Cada espaço refletia uma função sagrada, lembrando que ordem e santidade caminham lado a lado no reino divino. Por fim, nos capítulos 45 a 48, Ezequiel viu a nova terra de Israel, não mais dividida pela ganância humana, mas repartida em heranças justas entre as tribos. Campos medidos com precisão,
distritos que equilibravam necessidades do rei, do templo e dos sacerdotes, e fronteiras delimitadas por marcos de pedra, símbolos de um pacto eterno. A água fluindo do santuário, pura e vital, irrigava vales e alimentava árvores cujas folhas eram remédio e cujos frutos sustentavam a nação. Assim, encerra-se o drama profético. Do silêncio dos ossos secos ao vibrar de coros no templo renovado, da ruína do exílio a florir de uma terra justa. Ezequiel, mensageiro da justiça e da misericórdia, testemunhou que o mesmo Deus, capaz de julgar com espada e forno de fundição, também reconstrói com esquadro e régua, repartindo graça e bênçãos onde antes só havia dor e desolação.